Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para, junto com os irmãos, estudar o texto chamado Para Onde Ir? E esse texto é o último da série da Miriam Reis, né? Nessa semana. E vamos iniciar lendo João 6, versículos 60 a 69. Vamos lá? João 6, 60 a 69. Bom, muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofendem? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Senhor Jesus, que Tu possas estar conosco neste devocional, para que nós possamos aprender que só Tu tens as palavras da vida. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudar este texto chamado Para Onde Ir?, que foi escrito pela Miriam Reis, para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, e o objetivo é inspirar, exortar e edificar. Bom, a irmã Miriam Reis escolheu 2 versículos para serem os chaves, o 68 e o 69. Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então agora eu vou ler esse texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, Jesus andava com seus discípulos para cima e para baixo, para muitos lugares, e lugares diversos, diferentes, lugares altos, baixos, cheios de gente, com pouca gente, enfim. Onde Jesus passava, as pessoas viviam uma experiência marcante, né? Nunca, jamais alguém passou por Jesus Cristo e não foi impactado pela sua presença, pelo seu amor, pelas suas palavras, né? Então, quem passou por Jesus Cristo sabia que aquele momento se tornou um momento inesquecível, porque viver ao lado do Mestre, ouvir o que o Mestre fala, é uma coisa que não dá pra gente esquecer. Então, irmãos, hoje nós não temos a presença física de Jesus, mas nós temos, a palavra dele. A palavra do nosso Deus está aqui. Então é impossível a gente ler a palavra de Deus e não ser transformado por ela. Não dá para ser diferente, irmãos. Bom, então é importante que a gente saiba que aquelas pessoas, elas viam em Jesus Cristo o poder de Deus. E elas reconheciam que ele era o Filho de Deus. Elas sabiam que ele tinha sido enviado ao mundo para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a vontade do Pai. Eu fico imaginando, né, como não ficar maravilhado de ver assim, Jesus multiplicando pães, como não ficar admirado com uma pessoa que anda sobre as águas, que manda o mar e o vento ficar quieto, que ressuscita mortos, tantos milagres, cura doentes. Então, trabalhar não pelo pão que acaba, né? Mas pela comida que permanece para a eternidade. Então, esse era uma das coisas que Jesus ensinava, né? Que as pessoas tinham que trabalhar para aquilo que era eterno. E essa é uma lição que nós temos até hoje. Então, toda a multidão e sempre os discípulos que seguiam a Jesus sabiam que o nosso trabalho é celestial. Então, quando Jesus discursou mais uma vez sobre a vida, nesses versículos que nós acabamos de ler,
quem que ele era, para que ele tinha vindo, quem seria salvo e qual a única maneira de ser salvo, ó, depressa, ó, muita gente, ó, se mandou. Falou, não, vou ficar nessa aqui não. Foram embora. Por quê? Porque eles acharam que o discurso de Jesus era muito pesado, muito duro de seguir. Era difícil de ouvir, imagine para colocar em prática. E muita gente hoje pensa da mesma maneira. Então, irmãos, até importante que você divulgue, você compartilhe essa mensagem de hoje, porque é tão importante que as pessoas saibam para onde ir. Às vezes a gente não tem essa consciência, né? Muitos sabem que Jesus existe, sabem que ele esteve aqui, mas não tem essa consciência que só tem um caminho para a gente ir, que é Jesus Cristo. Então, naquela situação, as pessoas ouviram, muitas delas, e se mandaram. Mas o que o Simão Pedro, o irmão Simão, fez, né? Ele fez assim, para mim, uma das mais lindas declarações de amor, né? Ele fala para Jesus, para onde que a gente vai? Para onde ir? Porque só o Senhor Jesus Cristo tem um caminho. Só o Senhor Jesus é que tem as palavras da vida eterna. O único capaz de criar, o único capaz de salvar todo aquele que crê em Ti, Jesus. Para onde ir, se não para Jesus Cristo? Olha que mensagem maravilhosa, né? Que ecoa até hoje. Nós temos que contar para as pessoas que só tem um lugar para... Porque as pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Irmão, você sabe que não leva, né? Só quem leva a Deus é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Então, qual o caminho você está buscando? Somente Jesus, somente em Jesus a gente pode encontrar a vida eterna. Ainda que o caminho seja duro, ainda que o caminho seja cercado de perigos, ainda que haja necessidade, ainda que haja tempestade, abandono, se a gente tiver Jesus do nosso lado, a gente sabe qual é o caminho certo. E olha, irmãos, eu acho que nós somos muito, muito privilegiados. Sempre que posso, eu agradeço a Deus por estarmos nesse país aqui tão abençoado. Nós temos liberdade para pegar a Bíblia a qualquer hora. Olha, a gente pode ir com a Bíblia para qualquer lugar. A gente pode ter a Bíblia no celular, a gente pode falar de Jesus, a gente pode viver a nossa fé. Como é fácil aqui a gente ouvir o que o Senhor tem para falar. Então, irmãos, fica firme, compartilha essa mensagem. Não importa quão seja duro, quão cercado de inimigo, de perigo, de necessidade, não importa. A gente sabe qual é o caminho certo, tá bom? E o nosso manancial termina assim, ó. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Somente Jesus é o Cristo. E é Ele que a gente deve ir. Amém? Bom, meus irmãos, agora eu deixo aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando, né, que o abraço é um encontro de 2 corações e só não dá certo em reunião de porco espinho. Pra gente que sabe para onde devemos ir, que Jesus é o único caminho, pra gente o abraço dá muito certo. Quero que vocês se lembrem também do que aquilo que a gente se comprometeu logo no começo de 2023, tem em mente. É o nosso lema para esse ano, lembrar-se do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.